Glória a Deus. Quem pensou que nós não iríamos conseguir, pensou errado, porque o céu conspira ao nosso favor. A terra possa ser que não, mas o céu facilita aqueles que buscam honrar aquele que habita no trono. Amém? Sem muita demora, você já vai entrando aí, avisa aí que nós estamos pelo Face da igreja e nós vamos fazer o nosso verbalize. Estamos com um pequeno problema de sinal. Nós sabemos que há uma conspiração maligna, que se opõe àquilo que é a verdade. A pastora disse sangue e fogo, mas existe labaredas. Mas existe mesmo. Quando nós nos prontificamos a fazer a vontade do Senhor, tenha certeza que sempre vai ter oposição. E eu tenho certeza que vale a pena insistir em ser fiel. Amém? Então você que se encontra aí, glória a Deus. Quem for interagir aí já vai me falando quem está aí pela live. E nós estamos, pela honra e glória do Senhor, dando início novamente a esse formato. Será que eu posso chamar de programa, pastor Márcio? Mas eu louvo a Deus porque foi um formato que deu certo. Então você que é de alguma emissora aí, paga e deseja ter o Verbalize no seu canal, procure-nos. Aí nas mensagens haverá um telefone. Você pode entrar em contato e nós atenderemos assim que nós tivermos um tempinho. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui iniciar. Rubens, isso, faz aí já está orado, irmã, nós oramos lá, o Senhor está conosco, já está orado. Na outra live a oração já prevaleceu, amém? Eu preciso ir logo para que a gente não perca muito, ou não tome muito o nosso horário. Nós estamos neste Verbalize desta noite falando sobre o tema em que nós estamos discorrendo na EBD da igreja Cidade Ademar. E nós estamos falando neste mês de agosto. Você já vai colocando aí se o áudio está bom, se a imagem está boa, tá? Para que a gente possa ir corrigindo aí para ficar bom para você. Neste mês de agosto nós estamos falando sobre os valores da família. Já tivemos 2 aulas, a aula inaugural de abertura, a segunda aula nós falamos sobre o ser homem, o papel do homem. Lógico que vai muito mais além do que nós trouxemos aqui no domingo passado, mas eu tenho certeza que para quem esteve foi bênção. E neste próximo domingo, dia 15, nós vamos falar sobre famílias tóxicas. Então você que conhece o nosso ministério Batista Shalom em Cidade Ademar, venha, você que é da igreja, participe. Fiquei feliz pelo número de pessoas que vieram no domingo pela manhã. E eu louvo a Deus porque a igreja está em crescimento. Amém? E no Verbalize de hoje nós não vamos falar outra coisa que não seja o tema da escola bíblica, que é muito persistente, que é sobre os valores da família. E aqui eu deixei uma pergunta: os valores da família estão se perdendo? Alguém diz, já se perdeu? É uma pergunta interessante, mesmo que você talvez que esteja vendo aí esta live não seja um cristão ou não tenha, entre aspas, uma religião como você acha, mas pelo teu ponto de vista, pelo que nós estamos vendo hoje, os valores da família estão se perdendo. E eu gostaria de ler um texto rapidamente para que a gente possa falar sobre isso, debater com os pastores, pastor Márcio, pastora Silvana, pastora Juliana. Depois nós vamos colocar aí as redes sociais de cada um para que você possa acompanhá-los, para que você possa também saber o que eles fazem, além de serem pastores, são bênçãos para o reino, para a vida de pessoas. Amém? Então eu quero deixar aqui um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, é um texto bem conhecido, é um texto que muitos pregadores já ministraram e ministram sobre este momento na vida de Paulo. E este texto, ele vai dizer que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos trazendo aqui esta noite.
Atos capítulo 16, versículo 31. O livro dos Atos dos Apóstolos diz assim, no verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Só que para que nós possamos entender quem respondeu, nós precisamos iniciar no verso 27, que diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí a resposta do versículo que nós lemos no início: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eu não vou pregar sobre o texto, também não quero trazer o porquê que Paulo estava naquele cárcere agora. Também não vou dizer somente se havia só Paulo ou não, mas pelo texto aqui, nós entendemos que por ser uma prisão, ali haviam presos. E Paulo era um dos mais presos que entravam ali, que se encontravam ali. Só que o interessante é que quando aconteceu aquilo que foi sobrenaturalmente o livramento do céu, aquele carcereiro teve medo e ele respondeu, tipo: vocês se encontram por aí? E aí você vai entender a voz ativa de quem anda com Deus. Porque você pode estar no meio da multidão, mas se você anda acompanhado com o Espírito Santo, você vai saber o que fazer, você vai saber o que falar, você vai saber qual direção tomar. E Paulo toma a frente dizendo: estamos aqui, não faça nenhum mal. E aqui o texto vai dizer que carcereiro deve ter prestado atenção no que Paulo fazia. Bom, resumindo, ele logo foi perguntando: o que eu preciso para ser salvo? E aí Paulo diz: precisa crer. Você e a tua casa poderá ser salvo. Quando o texto diz casa, nós vamos entender que esta palavra casa está associada e tem o significado de família. E eu fiz algumas anotações, e o termo do latim, a origem da palavra casa, família, é famulus, que tem o significado de escravo doméstico, do mesmo sangue, pertencente de um mesmo chefe. Aí quando nós partirmos para o significado do grego, da palavra casa, nós vamos entender que ela significa oikos, que tem a ver com um ambiente habitado por mesmas pessoas, ou família. Então quando a palavra disse casa, Paulo está dizendo a tua família. Os valores da família começam por um princípio que o céu sempre deixou claro, pastor Márcio, que é o crer. Não dá para valorizar nada, pastora Silvana, sem antes eu acreditar. Eu não posso achar que o meu amanhã, a minha quarta-feira vai ser boa, porque no noticiário disse que não vai chover. Mesmo que eu não esteja vendo que a quarta-feira que vai chegar amanhã, mas a notícia foi: não vai chover. Então, para eu acreditar na notícia, tirando os meios em que hoje tudo é feito com um pouco mais de precisão, mas eu estou falando daquilo que é o que você espera, não nesta terra, em Deus. Então, primeiro, o valor da família precisa ser colocado no coração de pessoas que acreditam, não no que elas estão vendo. Aí o Salmo 128 vai dizer que é um salmo classificado como o salmo da família. Por exemplo, aí o concílio do Vaticano, o concílio dos papas,
Eles classificaram a família como uma igreja doméstica. Alguém vai dizer que a primeira igreja de qualquer homem é a sua família. É por isso que muitos fazem muito bem o seu ministério, mas o seu principal papel, que é na sua casa, ele não desenvolve. E aí eu quero perguntar para você: os valores da família estão se perdendo? Eu anotei aqui uma frase, e eu coloquei aqui bem em cima: é por meio da família que aprendemos os primeiros valores que nos seguirão por toda a vida. É no meio de uma família que talvez você aí já disse que não vê a hora de crescer para sair de casa. Talvez é por meio desta família que você talvez não suporta estar próximo. Talvez é por meio desta tua casa que talvez você se demora na rua para chegar em casa e está todos talvez dormindo. Eu já vivi isso, eu vivi de ver pessoas fazendo isso, de chegarem em casa tarde da noite, para que o seu marido estivesse dormindo. Grande valor, né, pastor Márcio? E eu quero aqui passar para os meus irmãos sobre este tema, valores da família, aonde Paulo deixou uma frase simples, mas que hoje é tão difícil, que é o acreditar. Quantos filhos estão envolvidos com quem não presta e os seus pais deixaram de acreditar? Quantos casamentos estão indo ruína abaixo porque alguém deixou de acreditar que poderia melhorar? Quantas pessoas deixaram de estar próximas como família porque não suportam mais o convívio e deixaram de insistir neste acreditar que Deus poderia transformar? Eu gostaria que os meus amados aqui pudessem compartilhar comigo sobre os valores da família. Estão se perdendo? Na atualidade hoje, com o isolamento, eu vi ontem uma estatística, pastor Márcio, que o índice de divórcio subiu absurdamente, porque os cônjuges não se suportaram. E eles estavam aonde antes da pandemia? Talvez trabalhando, né, pastor Márcio? Envolvido com outras coisas, a ponto de suportar o convívio que era por horas na sua casa. Bom, boa noite a todos aí, a paz do Senhor Jesus, né? Acho interessante, eu estava hoje até falando um pouco sobre isso, né, nos meus atendimentos, e essa questão o quanto a pandemia modificou o processo da vida do ser humano. Eu acho que a humanidade é uma antes da pandemia e ela será outra depois desse processo de pandemia, né? Eu estava falando sobre o legado negativo que essa pandemia vai deixar, né? Que são, lógico, você citou o número de divórcios que nós temos aí um número acrescido de violência doméstica, tanto no caso da mulher como no caso das crianças. Nós temos um aumento do número de molestação, aumentou o número de casos de pedofilia, né? Esse processo de mais pessoas em casas, sabendo que é muito característico, né? Quando a gente pensa na hierarquia, né, da pedofilia, começa sempre dos de casa, né? Então, automaticamente, com mais pessoas em casa, são as pessoas mais íntimas, as primeiras a molestar. Você tem esse aumento aí, né, o feminicídio, o número de crianças sendo mortas, né, fica bem claro aí na mídia, né, padrastos, mães que vão matando seus filhos, surtando numa condição emocional e psicológica. E você tem o aumento de muitos outros fatores, né, da pandemia, por exemplo, o aumento da ansiedade, o aumento da solidão,
né, são heranças negativas que essa pandemia vai deixar, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre os valores da família, eu quero aqui deixar algumas falas ou algumas características que penso eu que nós precisamos resgatar todos os dias, né? É lógico, a Bíblia vai citar todos eles, mas eu não vou citar aqui a Bíblia, pelo menos agora, quero citar depois, mas quando a gente pensa na família, eu acho que tem valores e características que são primordiais, que é o amor, respeito, empatia, honestidade, a autonomia dessa família, o perdão, que são valores fundamentais para que toda família possa alcançar a felicidade, né? Hoje, amor, respeito, empatia, honestidade, autonomia e perdão, se você olhar, e se você for muito incisivo nisso, você vai ver que falta esses valores em muitas famílias, né? Esses valores deixaram de ser primordiais, né? São simples, singelos, né? O amor, né? Você vai ver que muitas famílias por aí já não tem mais esse processo de amor, é cada um por si e Deus por todos, né? A questão do respeito, hoje já não existe mais o respeito, né? Então, hoje os filhos se direcionam aos pais com qualquer termo, né? Eu costumo dizer que eu não sou tão velho assim, né? A barba branca eu acho que engana bastante as pessoas, né? Mas, enfim, eu decidi não pintar a barba, né? Eu vou lidar com isso de maneira muito sadia, né? Eu até hoje, eu cumprimento meus pais dando bênção, beijo a mão e tal, né? E talvez alguém olhe assim e fale, meu, o que é isso, né? Então aí vem uma geração depois da minha que já não fala mais senhor quando vai se referir aos pais, é você, e aí mano, né? Tal. Então, esses valores estão sendo perdidos e tal, né? A coisa da empatia, né? Eu lido muito com criança e assim, a criança já cresce num processo egóico, né? Então as crianças de hoje, elas são muito egóicas, né? Então assim, elas não estão preocupadas, né? E elas comem e não estão preocupadas se sobrou para o outro e tal, né? Esses jovens vêm nessa esfera. Isso é uma perda, né? Dessa empatia que não, né? Desse valor, né? Honestidade, né? Eu acho que falta um pouco de honestidade dentro desses membros dessa família, uns para com os outros e tal, né? Autonomia dessa família, né? Hoje existe uma filosofia sendo pregada, por quê? Porque talvez por perder esse valor, essa família também perde essa autonomia, né? Então essa família vai ficando no descrédito. Então hoje você tem muita gente querendo criar novas regras, por quê? Porque parece que essa família, ao perder essa autonomia, ela perdeu essa referência clássica, né? Como dizem por aí, e tal. Então aí existe essa questão dessa mudança e a questão do perdão, né? Hoje existe muita família dividida por conta destruída, dividida e tal, por conta da falta de perdão, filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, irmãos que não falam uns com os outros e tal, né? E às vezes por conta de bobagens ou por conta de herança, enfim, se tornam inimigos, né? Então acho que esses são valores que a gente precisa resgatar para que essa família possa alcançar a felicidade, né? Sem esses valores, eu acho muito difícil que essas famílias consigam ter a plenitude, né, dessa felicidade, desse bem-estar. Shalom a todos, Deus abençoe a sua casa, a sua família. E olhando assim os depoimentos dos pastores que me antecederam, a gente consegue meio que chegar à conclusão que tudo gira em torno de um conjunto de pessoas egoístas. Um conjunto de pessoas que acabam pensando cada um no seu benefício próprio e esquece de ceder um pouco. Já começamos o casamento com a responsabilidade de nos tornarmos um. Mas quando a gente pensa em se tornar um, cada um vai analisando o que é que ele vai ter que abrir mão para ser um.
e o egoísmo não deixa. Gloria Gaynor disse assim: a expectativa fundamental do casamento ou da família não é o nosso conceito ou consenso de sermos um só apenas, mas o nosso compromisso com algo bem maior que qualquer um de nós. Quando nós pensarmos em ceder e começarmos a analisarmos o que eu vou ter que abrir mão, você já não está pensando no coletivo, você já não está pensando no bem da tua família. Você está preocupado com o que você vai perder, mas esquecendo que há um bem muito maior do que o seu benefício próprio. Quando você fizer bem ao coletivo da sua família, consequentemente você está fazendo bem a você mesmo. E é isso que as famílias estão perdendo. Elas estão se perdendo dentro das quatro paredes, porque cada um está preocupado com o seu. Shalom, boa noite a todos. Quando a pastora Silvana citou essa questão desses valores perdidos dentro de casa, né? Eu acredito que todos nós viemos de formações diferentes, de culturas diferentes, aonde isso tem implicado, né, em muitos casamentos, em muitos relacionamentos. Primeiramente pela questão que os casamentos de antigamente, quando a gente fala de família, não tem como a gente não deixar de associar. Eram casamentos duradouros, literalmente até que a morte vos separe. Então, hoje em dia, com essa praticidade, essa falta mesmo de um compromisso, de uma questão de empatia, as pessoas começaram a desvalorizar o ato do casamento, desestruturando toda uma família. Nós, como servos do Senhor, acreditamos na palavra de Deus, nós temos um conceito, né? Ou seja, um padrão a ser seguido com relação à família. Então, hoje eles já dizem que esse padrão é um padrão retrógrado, é um padrão que não tem valor, é um padrão que não precisa ser cumprido à risca, né? Se não me fez bem, então eu caio fora. E nisso, a gente ramifica para que os nossos filhos também cresçam desestruturados. Então, a gente vê uma gama de crianças gerando crianças, né? Porque desejam ter uma casa, um lar, uma família, né? Desejam ter essa assistência familiar de ter um marido ou de ter uma esposa, e aí descontrola toda uma população, vamos colocar assim, né? E quando a gente fala que esses valores se perdem dentro de casa, é bem o que a própria passagem diz, né? É o que aquela parábola que diz a respeito da dracma perdida. Aonde foi perdida essa dracma? Ela foi perdida dentro de casa. Algo de muito valor foi perdido dentro de casa. E houve um esforço para que aquilo fosse encontrado, porque seria de extrema importância que ao sair ela pudesse ser notada que nada faltava em seu pescoço, né? Que aquele colar em nenhum momento faltasse nada, só que o dela havia uma falta. E eu acredito que naquele momento ela teve que fazer algo muito, muito importante. Ela acendeu a candeia, né? Ela colocou luz para iluminar aquele ambiente. E não foi em toda a casa, foi em um ambiente. Ela acendeu e ela varreu diligentemente, ou seja, com toda a presteza, com todo o cuidado, com toda a delicadeza, porque havia um valor sobre aquilo. E hoje nós estamos bem nesse sentido, nós temos valores dentro das nossas casas. Os nossos filhos possuem valores, né, que não somente o Senhor enxerga, como nós precisamos aprender a enxergá-los. Porque isso acontece até conosco mesmo, e muitas vezes nós perdemos algumas coisas dentro de casa, e nós precisamos parar e pontuar para ver aonde que foi perdido. O que ficou faltando como mãe, o que ficou faltando como pai, porque nós somos o alicerce da nossa casa, o alicerce da nossa família. Então, eu acredito muito que esses valores estão se perdendo, porque nós estamos vindo numa geração com um crescimento muito acelerado para tudo. Então, ao mesmo tempo que eles pensam em ter uma casa, em ter uma família, eles pensam que vão
podem a qualquer momento acabar com aquilo, podem se separar. Então a praticidade do que é exposto diante das mídias faz com que eles tomem outra proporção, e assim fica mais uma família desinstituída. Então eu digo que esse padrão familiar que nós acreditamos e que nós temos por princípio bíblico, ele precisa ser feito valer a pena, não só por palavras, né? Não só porque a Bíblia diz, mas porque eu coloco a prática desse exercício e faço cumprir isso na nossa família, no nome de Jesus, amém? O Salmo 128, quando o pastor citou, é bem interessante, que fala que aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. E hoje a gente vê que falta o temor a Deus. Nós estamos aqui falando de princípios, né? Nós estamos aqui falando da palavra, nós estamos aqui falando de situações que envolvem o âmbito crente, evangélico. Mas antigamente, as pessoas, mesmo sem ter o princípio bíblico, a fé cristã, eles acreditavam muito nesse temor ao Senhor, eles acreditavam muito de que Deus estava ali, de que eles tinham a sua fé professa na sua casa, com os seus filhos, e hoje em dia isso tem sido cada vez mais desvalorizado. Então, quando a gente fala que quando nós tememos a Deus, a nossa família será abençoada, é porque a palavra nos garante, diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, ou seja, aquele que é feliz e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim serão abençoados o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verá o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, o princípio de todas as coisas, vamos colocar assim, para uma família, um dos primeiros princípios é teme ao Senhor. E quando nós que somos arrimos de família, quando nós que estamos ali direcionando a nossa casa, conduzindo os nossos filhos, nós precisamos imprimir isso neles, para que isso ecoe em suas gerações, ecoe em seus filhos. O temor do Senhor, ele me limita. O temor do Senhor, ele me põe um freio. O temor do Senhor me faz pensar. O temor do Senhor não me faz agir precipitadamente. E com isso eu posso preservar toda uma casa e toda uma família. Amém. Glória a Deus. Você sabe que a pastora estava falando, o pastor Márcio, todos aqui, e nós estamos vivendo uma época, pastor Márcio, nós não somos tão antigos, mas nós aprendemos a valorizar as coisas, principalmente na ausência delas. Só que hoje nós conseguimos valorizar aquele que não nos valoriza. Só que hoje essa geração, ela não valoriza quem o valoriza, e se ele não for valorizado, aí que ele nunca vai valorizar. Então eu fico pensando quais são os valores que vão mantê-los quando de repente os pais forem levados. Qual é o princípio que esta geração vai poder dizer, ou vai dizer, meu pai, eu olho para a minha casa e eu vejo que alguns exemplos que talvez eu não inculquei assim, tipo todos os dias, mas o exemplo maior que hoje eu vejo nos meus filhos, foram demonstrados pela minha vida prática, e uma hora isso ia ter que ecoar. Isso ia ter que acontecer. A pastora Juliana trouxe aqui um princípio que muitos não querem viver, que é o temor. As pessoas querem primeiro ter para valorizar. Só que quando nós aprendemos que primeiro eu valorizo para ter, eu entro no princípio que é o princípio do céu, que é aquele princípio que nada se formou, nem se converteu, não largou o vício, continua perdido, mas quando o céu faz parte da tua vida, você entende que eu estou valorizando aquilo que é o que Ele pode fazer, e isso entra num meio chamado fé. Só que os valores estão se perdendo, por quê? Porque as pessoas se tornaram, como disse o pastor Márcio, imediatistas. Sabe qual é o valor? Hoje é o valor do fast food. Você compra, come e já está com fome de novo.
Não tem mais aquele valor de você pensar não só em você, como disse o pastor Márcio, mas espera aí, tem 2 fatias de pizza, se eu comer uma, eu tenho mais 3 pessoas em casa, mas eu já comi junto com eles. Hoje não tem mais essa preocupação, que ele se lasque para lá. O que importa é o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. O que importa é o que eu desejo. Não tem mais empatia. Eu coloquei aqui alguns princípios de valores e o que me chama a atenção, por exemplo, se nós olharmos para Jesus Cristo foi alguém que valorizou a família. Jesus, em todo o tempo, ele sempre valorizou a família, tanto que quando ele veio para a terra, a primeira palavra que ele trouxe sobre o que é Deus para os seus ensinamentos foi a palavra Pai. Era uma palavra que talvez não era comum num relacionamento entre o povo e Deus. Mas Jesus disse, eu vou te explicar o que é família. Você tem que começar a entender que o teu Deus, Ele é o teu Pai. E aí Jesus não só valorizou aquilo que é o que Ele veio do céu para a terra, mas também a sua família na terra. Só que tem algo aqui que eu anotei que me chama a atenção. Por exemplo, vamos olhar para Maria, a mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, foi um exemplo de quem valoriza a família. Por quê? Porque ela esteve com Jesus desde o seu nascimento, na sua morte e na sua ressurreição. E hoje tem pessoas que não conseguem valorizar aquilo que elas não estão recebendo de valor. Por exemplo, quando nós olhamos, e eu anotei aqui porque o Senhor me trouxe isso, João capítulo 2, nós vamos falar do primeiro milagre que João escreve de Jesus, que foi transformar aquela água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia. Só que o texto vai dizer que a mãe de Jesus disse assim, acabou o vinho. Só que as pessoas gostam de pregar, pastor Márcio, dizendo a fala de Jesus, mulher, que tenho eu contigo. Só que eu acho interessante, porque mãe é mãe. A mãe incentiva, a mãe acredita, a mãe valoriza. Ninguém conhecia Jesus, mas aquele que é de dentro, a família, conhece. E aí ela disse o que para Jesus? O incentivando. Eu vejo como um incentivo, pastor Márcio. Fazei tudo que ele disser. Tipo assim, Jesus, vai lá. Eu sei do teu potencial, eu sei daquilo que você veio fazer. Eu estou olhando como uma mãe, um princípio de família. Tanto que ela foi para Jesus, acabou o vinho. Olha que interessante, ninguém nunca pensou por este prisma. Só que se tem alguém que vai te valorizar, são aqueles que te conhecem. Se tem alguém que você tem que valorizar, são aqueles que estão dentro da tua casa. E hoje as pessoas estão valorizando os que estão lá fora, os que estão no TikTok. Já estou com bronca desse TikTok. TikTok do Satanás. O que mais vende na 25 de março é camiseta do TikTok. Você tem uma? Você tem? Não? TikTok, vá para a Bíblia. Então, e eu quero deixar aqui, ó, que eu não tenho o milagre da transformação de água, tá? Isso aqui já falei. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para os meus amigos pastores. E eu gostaria de perguntar uma coisa. Por que que o valor hoje, ele só é dado quando é tocado? Por que que os valores hoje são feitos pelo tato? Por que que nós valorizamos o que agrada aos nossos ouvidos, presbítero Rubens? Por que que nós valorizamos o que é me conveniente? Por que que nós não valorizamos aquilo que talvez vai me ser útil daqui a alguns anos? As pessoas não conseguem valorizar aquilo que vai vir daqui a algum tempo, por causa do quê? Da expectativa do ser imediato, pastor Márcio? Essa geração é uma geração imediata. Se não acontecer hoje, porque ninguém recebe todos os dias. Eu profetizo isso na tua vida e na nossa vida, que todos os dias do mês nós possamos receber algo. Mas pela lógica, ou é quinto dia útil, ou é o último. Pela lógica, ou você recebe um vale, ou você recebe o pagamento cheio, né? E aí você vai dizer para o abençoado da sua casa que quando cair, vai falar que quando cair o pagamento.
que tem que esperar. A minha neta, ela voltou para as aulas e a gente falou assim: você vai para a escola amanhã? Ela, eu não acredito. E ela estava toda ansiosa. Meia hora depois ela disse que já estava chegando a hora dela ir para a escola. Eu falei um dia antes: tá chegando a hora, vô? Eu falei: não, é amanhã. Aí daqui a pouco ela: mas falta muito. Por quê? Porque ela desejava isso, tanto que ela estava valorizando. Só que muitas vezes tem pessoas que desejam e por não receber na hora, para de valorizar. Se a gente pensar um pouco nessa condição fisiológica, né, nós temos aí as pessoas com um nível de ansiedade elevadíssimo, né? Eu acho que isso ficou bem claro, né, nesse momento que nós... É lógico, a gente já vinha demonstrando isso, a sociedade, ela já vai, o comércio já vai se adaptando, né? Eu acho que quem trabalha com marketing já tinha essa visão há muito tempo, da sociedade imediatista, né? De tudo muito pronto, muito rápido, enfim, porque essa era uma geração que viria. O que eu fico pensando é que nós, né, que não é dessa geração, nós também nos tornamos imediatistas, né? Porque nós também tivemos, né, que nos acomodar ou se adaptar a essa sociedade que é imediatista. Enfim, é até penoso para algumas pessoas lidar conosco, que temos que, por exemplo, olha, eu vou cozinhar, eu vou fazer, mas espera aí, não está pronto e tal, né? Porque a gente tem isso ainda na nossa cultura e tal. Muitas vezes nos tornamos reféns dessa situação e tal, né? E acabamos nos acomodando a esse processo imediatista. Enfim, alguém falou que nós estamos no TikTok aqui, viu, Varan? Então eu acho que você vai ter que né, a igreja está no TikTok, vai ter que se retratar aí sobre isso, tá? Nós estamos no TikTok? Sangue de... Mas é TikTok crente, esse está convertido. O TikTok que eu falei é o TikTok lá que fica lá, sei lá o que, fazendo umas coisas que não tem nada a ver. Esse TikTok então, aí... Eu acho que assim, só para... hoje, até essa própria rede social, falando um pouco, trazendo um olhar mais psicológico para essa ação e tal, o TikTok tem esse processo de ansiedade, né? Porque são coisas curtas, são coisas da moda ali, são coisas que muitas pessoas não compreendem o que é, mas viraliza, né? E o que viraliza nessas redes sociais são coisas imediatistas, porque são coisas que viralizam e logo também são como a palha, né? São como a erva que nasce ao amanhecer e ao entardecer elas morrem, né? Então isso já denota esse processo de ansiedade qual nós estamos inseridos agora, tá? Eu queria só aqui falar um pouco sobre... Tem que aprender a falar no microfone aqui, que eu estou tirando Deus vai abençoar, a gente vai ter de lapela, né? E aí, para quem não tem coordenação motora como eu, vai ficar mais fácil. O Gil está falando aqui sobre os valores da família, né? Que está sendo desvalorizado porque o reino de Deus está sendo desvalorizado. Quando Deus for valorizado na nossa vida, o amor dele dentro de nós nos leva a valorizar tudo aquilo que tem valor, incluindo também a família, né? Eu acho que quando a gente pensa um pouco nesse valor da família, a gente acaba se ajustando àquilo que a sociedade propõe, né? Talvez nos falte um pouco de peneira, né? Porque se a sociedade é imediatista, quando a gente vai ajustar a nossa família para o que a sociedade demanda, não passa na peneira. Então, a gente, por não passar na peneira, a gente acaba abrindo mão de alguns valores, né? Pensando um pouco na sociedade imediatista. Eu cito aqui, eu gosto muito, Bauman,
que é um sociólogo que falava dessa modernidade líquida, né? E ele faz o apontamento aí para essa sociedade que é moderna, mas é o modernismo que não tem raiz, né? É o modernismo com essa erva daninha, ou essa erva do campo que nasce pela manhã, é como a relva, né? Eu acho que a Bíblia vai, o nome mais, para ficar mais, como é que fala, mais claro, mais fácil para os irmãos, é a relva, né? Que nasce ao amanhecer e à tarde ela desaparece de forma muito, muito clara. Eu não sei se vocês, na minha época de menino, tinham aquele filme do Pequeno Príncipe, né? E ele trabalhava o tempo todo com aquela Era em flor preto dele, e branco, né? esse filme. Não, Pequeno era colorido Príncipe. já. Era Era em preto e branco, eu lembro. E assim, ele todo dia tinha que, né, tomar conta daquela flor dele, com medo dela desaparecer e tal, né? Então hoje a gente não tem essa preocupação, né? Então tudo aparece muito rápido e tudo desaparece muito rápido. Se você quiser entender como é esse processo, né, instantâneo, é só ir na 25 de março. A 25 de março é o lugar que as coisas, tudo que é novo aparece lá e assim rapidamente desaparece, né? Então eu acho que é esse ajuste e tal, né? A gente tem um texto aqui, só para encerrar aqui a minha fala, em Efésios 6, né, que eu acho que é muito interessante. Diz assim, ó: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Eu acho que precisa fazer esse, né, deixar isso, né, bem assim caracterizado, no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre o seu pai e a sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Por que eu estou falando isso, né? Eu, dentro de um contexto, eu faço parte de uma equipe escolar, eu sou psicólogo clínico, mas sou psicólogo educacional também, né? E eu tenho um papel ali muito de acolhimento dessas crianças, e eu acho que fica muito claro o quanto alguns pais são irritáveis, né? Porque eles acabam irritando os seus filhos. Quando a Bíblia fala para não irritá-los, né? Não ser pais irritáveis e educá-los no Senhor, é exatamente isso. Hoje a gente tem uma geração de pais que são pais muito, que eles não sabem educar, né? Eles ficam o tempo todo confrontando os seus filhos, testando esses filhos e tal, e achando que isso é uma educação, quando a condição emocional dessas crianças é dessa geração, não é da minha. Eu não posso querer que o meu filho tenha uma condição emocional que eu tinha quando eu era criança. É uma geração diferente, né? Então eu acho que cabe muito, né, isso, né? A gente ser esses pais que irritam os filhos. Se a gente quer que os nossos filhos nos honrem, nós também precisamos tratá-los com cordialidade. Nós não podemos ser esses pais irritáveis o tempo todo com essas crianças, querendo que essas crianças dê conta daquilo que elas não podem dar conta, né? Então, por quê? Primeiro, nós não temos paciência para educar. Nós não temos paciência para sentar e ensinar, né? A gente fala que é isso e pronto, e acabou. A gente aprendeu, a gente sofreu com isso e a gente vai repetindo isso, né? Eu acho que a gente precisa sentar e explicar e educar. Se você não consegue fazer isso, busque a ajuda de alguém, né? Seja alguém que, olha, eu não tenho a capacidade de te instruir nisso, mas eu vou caminhar com você pelo caminho dessa instrução, buscar alguém que possa te instruir, né, para que você se aprimore isso, né? E quando nós fizermos isso, a gente vai viver isso que está dizendo aqui em Efésios 6, né? Porque não basta só ser crítico, irmãos. A nossa sociedade já está cheia de pessoas que levantam a bandeira da crítica. A igreja também, né? E isso não constrói nada, entendeu? Ser crítico,
né? Construir crianças que são apenas autocríticas, não, a gente precisa construir crianças que pensam. Nós precisamos ser adultos que pensam. A gente não lê e quer que os nossos filhos leiam, né? A gente não lê nada, não tem paciência para ler nada, mas olha, eu quero que meu filho leia. Cara, a gente precisa ser tomado pelo exemplo. Sem o exemplo clássico, não vai funcionar. A sociedade muda. A sociedade, ela é líquida, mas o exemplo, ele ainda continua sendo o mesmo, né? O exemplo ainda continua sendo válido. Por quê? Porque esses jovens, essa geração que vem agora, eles mais nos observam do que nos ouvem. Então a gente precisa usar essa ferramenta, né? Já que estão me observando, eu vou ser esse modelo prático, né? Já que está me observando, eu vou tentar ensinar pelo exemplo. Mas nos falta um pouco de paciência. Pastora Silvana, quer comentar alguma coisa? Nós já estamos caminhando aqui para o fim, mas eu quero o pastor Márcio estava falando algo interessante aqui, e o Salmo 128, que era o salmo que nós iríamos encerrar aqui, e vamos encerrar esses valores da família, nós precisamos entender algo que talvez hoje ainda não ficou muito frisado, que, por exemplo, eu lembro que alguém muito se questionou no meio cristão, que tinha uma música que falava, o cara lá de cima, e aí as pessoas falavam, como é que pode? Que falta de respeito, né? Não valoriza. E aí hoje nós estamos cantando, só quero ver você. Aí a gente fala, peraí, nós brigamos há um tempo atrás porque disseram na música o cara lá de cima, mas os louvores na igreja hoje não é mais Senhor, tu me sondas. Não, eu só quero ver você. Não estou dizendo louvor, nem a melodia, nem quem fez, estou dizendo o termo, né? Então você entende que isso sorrateiramente e vai sendo colocado, e a gente, numa geração que infelizmente não se valoriza e não valoriza, começa a achar que se o pastor for chamado de Senhor, meu Deus, não chamo meu pai de Senhor, vou chamar o pastor de Senhor. Chamo o pastor pelo primeiro nome, eu não tenho problema nenhum com isso, até porque o problema da valorização não é por mim, começa com ele. Se você não valoriza aquele que você vê, como é que você vai valorizar aquele que você não vê? Como é que você vai trazer aquilo que você crê para quem não vê em você o que você crê? Lembrando que o primeiro nome do pastor é pastor, né? Isso. E sem falar que as pessoas talvez não sabem nem qual é o nome do segundo nome do pastor, né? Vai ali, antigamente vai ali naquele cabeçudinho, hoje não, vai no pastor, tá mais fácil. Ô pastor, às vezes, e você vai num lugar assim que está cheio de pastor? Ou se não, hoje eu sou avô, então quando alguém fala avô, eu já olho. Antigamente, quando alguém falava pai, eu olhava, hoje eu já olho pai e vô. Por quê? Porque eu também sou avô. Isso quando eu não imagino que aquela voz é a voz da minha família. É a voz do meu filho. Já aconteceu com vocês? Só que assim, voltando, eu queria que o pastor Márcio falasse para a gente poder encerrar, essa hipocrisia de que cobram valores, mas não dão os valores, ou melhor, falam para que sejam feitos, mas não demonstram o que está sendo falado para ser feito. Por exemplo, antigamente as pessoas dizimavam, e aí eu vou trazer o que você vai entender. Hoje, se as pessoas forem dizimar R$2, elas vão colocar no envelope assim, ó. Mas se a pessoa for colocar R$50, ela coloca para todo mundo ver. Como se o valor da oferta dela estivesse na quantia. Amém? Nós estamos... A pastora Juliana está querendo fazer o encerramento. E para o nosso primeiro Verbalize foi bênção. Nós vamos melhorar bastante, amém? Nós vamos ter aqui uma estrutura melhor, vamos fazer pelo YouTube. Hoje nós tivemos muito imprevistos, mas eu tenho certeza que nós estamos fazendo isso porque nós valorizamos, amém? Valorizamos o Senhor,
valorizamos o chamado que Deus nos deu e valorizamos a tua vida. Amém? Tudo isso que está sendo feito, você pode até achar que não foi bom, mas nós estamos tentando fazer o melhor, porque nós valorizamos aquele que nos chamou e aquele que vai mudar a tua história. Amém? Pastora Juliana? Nós temos algumas pessoas aqui, deixa eu apresentar, ver se eu consigo apresentar, né? A pastora Lucinéia Campos, de Sorocaba, está aqui, Deus abençoe. A Marcela, a Claudinha, o Gabriel, o Henrique, fazendo coraçãozinho aqui o tempo inteiro. O presbítero Gilvandro, a Camila dos Santos, saudade de você, viu, Camila? Quem mais? Ramon, a Rosane, a Cleide, a Valéria também está por aqui, a Rosane e a Roseli, o Rafael, a Zélia, Maria Alves, a Nésia, Renato, Vivi. Olha quantas pessoas já passaram por aqui para a glória de Deus. Amém? A Laiane e o Alex. Nesses pouco tempo que nós tivemos aqui, falando com relação a famílias, né, aos valores da família, talvez você aí do outro lado pode ter identificado muitas dessas características de valores perdidos, né, dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, matrimonial também, entre marido e mulher. E o Senhor colocou algo em meu coração, porque se nós estamos aqui expondo todas essas situações que estão acometendo famílias e valores, né? Como é que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo para reaver tudo isso que foi perdido, retomar e traçar um rumo, né, que seja certeiro, um rumo que possa trazer um momento de transformação, de diferença, que possa trazer uma colheita lá na frente, que o investimento, que muitas vezes a gente como mãe, né, a gente fala assim, para onde foi todo o investimento que eu fiz? Nós acreditamos sempre que estamos fazendo o melhor, só que quando nós vemos que este melhor não está arraigado em Deus, em Cristo Jesus, literalmente é esse sentimento que nós temos, de que tudo foi por água abaixo. E às vezes a gente se encontra perdido, né? Porque é um campo onde nós precisamos trabalhar. Nós trabalhamos às vezes somente a mulher, né? A gente investe em trabalhar a mulher. Só que por detrás da mulher tem os filhos, tem o marido que não aceita, tem o marido que não é convertido, não conhece a palavra. Então, como que eu posso fazer com que essa estrutura da minha casa possa ser modificada? E que ainda há tempo, né? E muitas vezes a gente pode olhar e falar assim, nossa, já acabou tudo, perdeu-se a esperança, né? Eu não tenho um norte a seguir para que algo seja mudado na minha casa. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra que está em Neemias capítulo 4, verso de número 14, que diz assim: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não o temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e por vossas casas. Nós sabemos que esse capítulo fala com relação ao ataque, né, a paralisação que Satanás fez com que o povo ficasse estagnado e parasse de fazer tudo aquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque a intenção do inimigo era destruir aquele muro, a intenção do inimigo era acabar com toda aquela obra, e assim é a investida de Satanás sobre a família de Cristo na terra, sobre o padrão familiar na terra. Então, quando muitas vezes nós olhamos e a situação é tão grandiosa, a situação é tão feia de se ver, que nós paramos, né? Quem fazia, não fazia mais. Quem fazia a obra, quem pregava, não, mas minha família me desgostou, mas pela minha família eu não tenho mais força, eu não tenho mais coragem. Quantas e quantas vezes, devido a um motivo familiar, nós puxamos o freio de mão e dizemos, não, eu tenho que ter um padrão de família, então eu não posso realizar. Só que neste tempo foi se levantado um líder, e este líder, ele chamou o povo, cada um para as suas responsabilidades. Ou seja, você como homem,
cumpra o papel de homem, você como magistrado, ocupe o seu lugar, você que é nobre, você vê que ele fala de um alto escalão, até o lá de baixo, ele começa lá em cima e ele termina lá embaixo, ou seja, o que acomete a minha família, mesmo sendo pequena ou tendo uma baixa renda, acomete o grande também, aquele que tem, aquele que pode pagar, porque tem coisas que o dinheiro não paga, tem coisas que o dinheiro não paga. Aí nós começamos a falar sobre valores. Quando o dinheiro não paga, eu preciso falar de valores, e eu preciso resgatar estes valores. E aqui tão somente ele estava dizendo, olha, volte cada um ao seu posto, volte cada um ao seu lugar e comece a lutar, porque é uma luta, né? Estar com este padrão familiar exemplar, eu acredito que nós nunca estaremos, mas nós buscamos por eles e não abrimos mão da nossa casa, não abrimos mão da nossa família. E o que o Senhor está dizendo, volte à posição para a qual eu te chamei, né? O Senhor está aqui com uma voz, uma fala incisiva, volte cada um para o lugar que eu te chamei. Se você deixava de fazer, não pense que deixando de fazer as coisas vão melhorar. Pelo contrário, piora, porque é aí que Satanás entra e faz a festa. Ele está dizendo assim, olha, você que tem todo o conhecimento, sabedoria, eloquência, tome o seu lugar. Você que também não tem, que é um pai de família, ou que se sente tão inferiorizado, vem para o seu lugar, porque Satanás, ele vai nos ver com em uma outro olhar, ou seja, posicionados. E olha o que ele diz, e olhei e levantei-me, e disse a eles. Então nós precisamos olhar, observar, sabe? Eu faço muito isso. Aonde que foi que começou? Sabe que a gente tem o hábito de dizer, eu não sei onde começou, eu não sei aonde aconteceu. Se a gente parar e sentar, a gente consegue lembrar onde começou, aonde eu perdi o fio da meada, aonde literalmente eu vi as coisas se esvaindo e foi cansativo demais, exaustivo demais, e tudo isso se perdeu. E ele está dizendo assim, olha, é tempo de se levantar, vamos olhar quem é o inimigo que está entrando dentro da minha casa, vamos olhar e literalmente vamos agir como Jael. Vamos pegar, né, um martelo, vamos pegar ali a nossa ferramenta que nós temos nas nossas mãos e vamos ser certeiro diante do inimigo. Ou seja, nós não vamos dar mais opção de escolha. Tape as brechas, cuide dos muros, coloque ali guardas de vigia. E diz que todas as vezes que ele se juntava, que a trombeta tocava, as famílias se juntavam. Está faltando esse ajuntamento. Se perdeu os almoços de domingo, né? Na minha casa era sempre assim, almoço de domingo, estava todo mundo lá, né? Não tem mais, os cultos familiares, não tem mais, porque tudo está apressado, está todo mundo correndo. Então que você, ainda que tenha perdido no meio do caminho a esperança, a fé, ainda que o teu problema seja tão grande a ponto de você olhar e falar, Senhor, isso aqui não tem mais jeito, levanta, observe, né, coloque cada um no seu devido lugar, que cada um ocupe, que o filho aprenda a se colocar na posição de filho, que o pai se coloque como cabeça, como posição de homem, que a mulher encontre sabedoria em Deus, para que ela possa governar a sua casa. A mulher, ela é chamada de arquiteta do lar, ela consegue colocar a sua casa em ordem, e quando uma mulher também, ela abre mão de tudo, toda a tua casa sofre essa falta de estrutura. Então que você tenha essa palavra sobre a sua vida, de que vale a pena investir na família. E ai daquele que diz, né, que não, minha família não, eu não tenho família. Tem gente que tem uma família e diz, né, não tenho família, e acha que os amigos é uma família, né? Tudo isso passa. E verdadeiramente nós só vemos quem é a família quando nós precisamos, né? Quando há uma necessidade maior, quem socorre é a família. Então valorize aquilo que você tem dentro de casa. Se perdeu, varra com diligência, com muita presteza, com muita atenção, que você vai achar no nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade, passar a voz aí para a pastora Silvana. É interessante que a gente falou muito sobre instrução, né? E principalmente as famílias cristãs, como esquecem das instruções
lá de origem. Você falou das instruções que Neemias passou, foi falado de princípios, e eu vejo aqui em Salmo 78, Asaf, um poeta da palavra do Senhor, ele lembra ao povo de tudo que Deus ensinou e como era para ser feito em família. Ele diz assim no verso 5 de 78 de Salmos: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que transmitissem aos filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, ou seja, passando de geração em geração, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. E de tempo em tempo, o povo de Israel esquecia desses princípios. E é por isso que as gerações se contaminavam com outros deuses, porque os pais não se colocavam na posição como aquele que instrui. E eu acho que falta nos nossos dias, nos crentes de hoje, essa instrução, essa firmeza no ensinar, despertar esse desejo nos filhos de conhecer os feitos do Senhor e ter prazer em guardar para a geração futura. Firmeza de caráter, né? É o que falta hoje no nosso meio, do nosso contexto aqui, né? Que a gente precisa falar. Firmeza de caráter, né? Caráter de Cristo, né? Então é o que falta. Eu acho que a fala da pastora Juliana é muito propícia, resgatar esses valores, esses princípios, essa luta. Se você não está disposto a lutar, com certeza você já perdeu essa batalha, porque essa batalha, essa conquista, ela não acontece sem luta. Então, se você estiver disposto a lutar, prepare aí as tuas armas, a tua espada, o teu alforge, né? E se coloque de pé, né? Então, eu acho que é isso. O pastor vai encerrar, a gente quer agradecer aqui o pessoal que está aqui, né, que se dispôs a estar aqui. Nós sabemos da nossa responsabilidade, nós viríamos de qualquer forma, né, mas eles, aprove a Deus, e o coração deles se compeliu de estar aqui nos ajudando na estruturação desse negócio, né, talvez não aconteceu como nós gostaríamos, mas aconteceu, nós tivemos o suporte deles. Nós queremos agradecer a vida deles, né? Igor, Rubens, né? Marcela, os meninos que estão lá fora, Arthur, Gabriel, Henrique, que estão aqui nos assessorando, né? De forma muito coerente, muito positiva, tá? Nós agradecemos. Terça-feira a gente volta aí com novidades. Lembrando que quinta-feira nós começamos a nossa campanha, o Teu Milagre é obra das mãos do Senhor. Então vem com fé, vem com força, vem acreditando, irmão. E sábado, a partir das 6 horas da manhã, nós começaremos as nossas 12 horas de oração, né? E nós contamos com a presença de cada um de vocês. Domingo pela manhã nós estaremos com a Escola Bíblica falando sobre famílias tóxicas, né? Na Bíblia, qual foram as famílias que foram tóxicas na Bíblia? E então vem para você aprender e saber, né, e se respaldar da palavra de Deus. Amém? Amém. Presbítero Rubens. Pastor, eu queria falar a respeito da família rapidamente, bem rápido, que o momento que nós estamos passando está complicado para a família. Nós temos a nossa Constituição, que é a lei máxima, no artigo 226, que fala que a família é a união entre homem e mulher. Ponto. Só que nós estamos vendo alguns caminhos, tem que ter cuidado para falar sobre isso, que está levando para outro lado. Por exemplo, tem um projeto de lei de um deputado do PCdoB, Orlando, que está prevendo uma bizarrice. Eu vou ler para os irmãos aqui esta lei.
Diz assim o artigo 2: são reconhecidos como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. Aí, a monogamia não existe mais, agora pode casar com mais pessoas, se isso for aprovado, para fim que se constitui e que baseie somente no amor, independentemente da consanguinidade, ou seja, o pai pode casar com a filha, O incesto, né? o incesto, o filho pode casar com a mãe. Isso é o que um deputado quer aprovar. E mais, o artigo 2 da Constituição diz que esse casamento é válido na igreja. Se chegar aqui, o pastor tem que casar. Para você ver os valores que hoje eles estão dando para aquilo que é a família. E tem gente que não vê problema nenhum, né, presbítero Rubens? Por isso que eu bato na tecla, falo, mas a igreja fala de política. É necessário a gente entender esse mundo, porque se a gente não colocar pessoas que pensam mais do nosso jeito, mais do nosso lado, isso vai acontecer, isso vai virar comum. Daqui a pouco isso vai banalizar. Não vai ter mais conceito de família, de filho, de mãe, de pai, acabou. Por isso, isso não é politicagem, isso é moral. Isso é você querer cuidar da família, é um ato cívico. Então, irmãos, um conselho: cuidado com quem você apoia, cuidado com quem você levanta a bandeira, toma muito cuidado, porque se nós hoje não tomarmos um partido, eles tomam. Minha falha é essa, pastor. Amém, essa safadeza vai acabar porque Jesus vai voltar. Viu? E você, crente, valoriza os estudos para você chegar lá num plenário, numa câmara como esta e fazer valer a voz do princípio que você crê, fazer valer o valor que o Espírito Santo inseriu em você. É por isso que nós precisamos combater estes valores que querem distorcer os valores da Bíblia. Família é união entre homem e mulher. Família é constituída por um casal, macho e fêmea. Não há outro princípio de família que foge das escrituras deste livro sagrado. É o princípio que Deus deu para a família, e querem tirar este valor deste princípio e inserir outros princípios que não têm valor. Mas eu tenho certeza que Deus ainda continua no trono e nada acontece sem a sua permissão. Amém? Pastor, só um detalhezinho. Pois não. Essa lei já passou na comissão, já foi na Comissão dos Direitos Humanos e foi aprovada, tá? Então só falta ser votada lá no plenário e já era. Misericórdia. Oremos. Amém? Eu agradeço aqui a todos que participaram, que mantiveram aí a live do começo ao fim. E terça-feira que vem nós teremos novidades. Nós vamos colocar alguns itens a mais neste novo formato, né? E que eu quero encerrar aqui com a minha fala, que a gente valorize mais o time do São Paulo e menos o time do Corinthians, que a gente valorize mais chamar os irmãos para comer quando é picanha e não chamar quando é ovo, porque aí eu como na minha casa. Amém? Que a gente valorize as pessoas bonitas como nós, e nós também valorizamos as que não são tão bonitas, né? Hashtag. Não, bonitas eu falei, bonito, irmão, não me queime, irmão. Amém? Que a gente valorize como é que chama lá o negócio? Yakisoba. Com salsicha. Que a gente valorize yakisoba com salsicha. Se você não teve essa experiência, não faça isso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja ativa. Quinta iniciamos a campanha, sábado 12 horas de oração, domingo pela manhã escola bíblica, à noite culto da família, segunda oração, terça verbalize, quarta-feira é descanso. Amém? Quarta-feira é descanso merecido. A não ser que tenha alguma visita. Aí nós iremos na visita. Amém? Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor.